Hello, my friend. God bless you and your family. Que Deus possa abençoar sua família, você e todos possam estar bem na sua casa, tá? Nesse vídeo nós iremos resolver a última questão, a questão de número 36 da prova da UFT de 2019.2, questão de química, tá bom? Vem comigo. Olha só, a questão 36, mais uma vez, traz um tema bem interessante, né? Vai falar sobre números quânticos, vai falar sobre algumas características aí do átomo, tá bom? E eu quero que você preste bastante atenção nessa questão, tá? Mais um detalhe, se você é novo no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, aperta o sininho, deixa seu like, compartilhe com os amigos e deixe seu comentário aí embaixo, tá bom? Isso é muito importante para nós continuar na divulgação dos nossos vídeos e nos motivando a trazer sempre material de qualidade para você, tá bom? Questão na tela, vamos lá, sem demora. A quantização da energia do elétron por Bohr e a introdução da função de onda do elétron, né, a função psi, pelo físico Erwin Schrödinger no modelo atômico de Bohr, permitiram a descrição da estrutura eletrônica do átomo em termos de números quânticos. Analise as afirmativas a seguir em relação aos números quânticos, tá bom? Mais uma questãozinha de números quânticos. Números quânticos caiu na prova 2020.1, caiu agora também na de 2019.2, ou vice-versa, tá? O que a gente observa é um tema que se reproduz em ambas as provas, tá? Muito bom. Nesse caso, sugiro que revise e dê uma estudada em números quânticos, tá? Já te pergunto, quantos são os números quânticos? O que é um número quântico? Meu brother, minha amiga, meu amigo, olha só. O número quântico nada mais é que a identidade de um elétron através de 4 números, tá bom? O número quântico principal, o número quântico secundário, o número quântico magnético e o número quântico de spin, tá bom? Lembrando que o número quântico principal, ele representa a camada, ele representa o tamanho, ele representa a energia do elétron, beleza? Então, esse N, esse número quântico principal é o N, que está atrelado diretamente à camada do elétron, beleza? O segundo número quântico é o L, e ele tem a ver com o quê? Com os números, com os subníveis, aquelas letrinhas S, P, D e F. Ou seja, esse número quântico ele vai dizer em qual subnível o elétron está, ok? Ou seja, tem a ver com o quê? Com a geometria. Por quê? Porque o subnível S ele tem uma forma, o subnível D, P e F tem formas diferentes, ok? Então esse segundo subnível, né, esse segundo número quântico tem a ver com o quê? Com a geometria dele, com a forma dele, beleza? Terceiro número quântico magnético, tem a ver com o quê, professor? Com a posição do elétron dentro do subnível, ou seja, em qual orbital ele se encontra. Ele se encontra no orbital 0, no orbital -1, no orbital +1, no orbital -2, no orbital -3, entendeu? Isso significa dizer que esse terceiro aqui, número, que é o número quântico magnético, tem a ver com a orientação, principalmente a orientação dele. Porque se ele tiver pense comigo aqui o subnível P. O subnível P tem 3 orbitais, Px, Py, Pz, ok? O subnível P ele é um cotonetezinho, tá? Pensa aí um cotonetezinho, beleza? Um cotonete, tá? Que pode estar no plano X, no plano Y ou no plano Z, beleza? Ok? Então, o segundo número quântico disse que ele está no subnível P, ou seja, ele está no cotonete, beleza? Olha só a geometria dele, ele está no cotonete, legal? A forma dele, ok? Agora, o número quântico magnético vai dizer se ele está no Px, no Py ou no Pz, ok? Isso tem a ver com o quê? Com a orientação espacial dele. Será que ele está no plano X, no Y ou no Z?
Você está entendendo? Ok? E depois nós temos o último número quântico, que é o número quântico de spin, tá? Que significa, vai identificar se o elétron está para cima ou se ele está para baixo. No geral, os livros do ensino médio tratam esse spin como menos meio quando o elétron está para cima ou mais meio quando o elétron está para baixo. Ok? Então uma revisão rápida aí sobre os números quânticos, tá bom? Confira mais aí, né, no teu material de apoio, no teu livro de estudo, tá bom? Voltando para a questão. Primeira afirmativa, olha só, o número quântico principal, o N, corresponde aos níveis de energia do elétron. Perfeito. E também é chamado por uma letra de acordo com o nível, KLMNOPQ. Tá tudo certo, ok? O número quântico principal ele representa exatamente o nível principal, ou seja, a camada, certo? Onde esse elétron se encontra, tá bom? Lembre-se que esse código de 4 números, ele vai te dar a identidade do elétron, beleza? Então, os números quânticos mostram a identidade do elétron. Você quer descobrir qual é o elétron. E eu te pergunto, por que tanta importância de descobrir qual é o elétron? My friend, qual é a partícula mais importante do átomo? Pensa aí. É o próton, o nêutron ou o elétron? Todas são importantes. Beleza, todas são importantes. Mas tem uma que é mais importante. Se não for o elétron, não haveria ligação química. Sem ligação química não haveria substâncias, compostos, moléculas. Não haveria nem eu e nem você. Entendeu? Então por isso se estuda tanto o elétron. É o elétron que salta de um nível quântico para um outro. Efeito fosforescente, fluorescente. Entendeu? Então tudo tem a ver com o quê? Com a questão do elétron. Beleza? Então por isso se estuda tanto a questão do elétron. Para se saber qual é a energia, né? Se eu preciso de muita energia para remover esse elétron e ionizar de repente essa molécula. Entendeu? Então por isso a importância dos números quânticos. Tá bom? Então a primeira afirmativa correta, né? Já vamos deixar aí escrita no nosso quadro. Tá aqui, ó. Primeira afirmativa certinha. Ok? Segunda afirmativa, vamos lá? Os elementos representativos da tabela periódica possuem sua distribuição eletrônica terminando nos subníveis SP. Legal. Mais uma vez, parabéns para o UFT, tá? O UFT costuma trazer questões interconteudistas, ou seja, vários conteúdos numa única questão. E aqui está trazendo o quê? Tabela periódica. Você sabe quais são os elementos representativos? Você sabe quais são os elementos de transição interna ou de transição externa? Você sabe quais são os elementos gases nobres? Você sabe quais são as características dos gases nobres? Quem são os metais alcalinos? Quem são os metais alcalinos terrosos? Quais as características deles? Quem são os calcogênios? Quem são os halogênios? Tudo isso é de fundamental importância para você, tá bom? Então, de cara, os elementos representativos da tabela periódica, eles possuem distribuição eletrônica terminando nos subníveis S e P. Perfeito, exatamente isso. Então, essa primeira afirmativa está corretíssima. Os elementos representativos exatamente são os que terminam em S e P. Beleza? Vamos aqui para o restante. Enquanto os elementos de transição interna terminam sua distribuição eletrônica no subnível D. E agora? Qual a diferença entre elementos de transição interna e elementos de transição externa? Bem, quais são os elementos que saem de dentro da tabela periódica? Os lantanídeos e os actinídeos. Eles se encontram em qual grupo da tabela periódica? O grupo 3, que termina em quê? Em D. Termina em D. Todos terminam em D1, beleza? D1. No entanto, os de transição interna, eles terminam de completar a sua configuração em quê? Em F. Ok? Em F. O que vai variar dos lantanídeos para os actinídeos
é somente o período. Os lantanídeos estão no período 6 e os actinídeos estão no período 7. Beleza? Olha o conhecimento de tabela periódica. Ok? Então, os elementos de transição interna terminam sua configuração eletrônica no subnível D? Não. Eles terminam em F. Essa tá o erro aqui da afirmativa. Não é em D, eles terminam em F. E os elementos de transição completam sua distribuição eletrônica no subnível F. Não, no subnível D. Então houve uma troca aí, tá vendo? É lógico que ele não colocou uma diferenciação de transição interna e externa, ele colocou transição interna e o outro de transição, certo? Mas esse de transição é de transição externa. Exemplo de transição externa: ferro, cobalto, entendeu? Manganês, esses caras são de transição externa, ok? Mas professor, eles não estão dentro da tabela. O que está embaixo, os lantanídeos aqui, né, os que estão fora da tabela. E se os que estão fora não é que sejam os externos, aí é onde eles te pegam, entendeu? Porque se estão externos, porque saiu de dentro, então na realidade eles são os elementos internos. O que está ao redor deles é que é o externo, entendeu? Então cuidado com a malandragem da afirmativa, tá bom? Então essa afirmativa 2, ela está o quê? Errada. Está errada. Certo? Vamos aqui para a afirmativa 3. A afirmativa 3, bota aqui de outra cor, diz o seguinte: o número quântico de spin descreve o momento magnético do elétron. Momento magnético do elétron. Aí você fica, mas o spin não é questão da rotação do elétron, se ele está para cima ou para baixo, se ele está girando no sentido horário ou anti-horário? Só que isso também tem a ver com o momento magnético, entendeu? Tem a ver com o momento magnético. Se você observar, quando ele está para cima, convencionalmente os livros do ensino médio usam um sinal negativo. Quando ele está para baixo, sinal positivo, entendeu? Então, esse viés tem a ver também com a questão do spin. Então, essa afirmativa 3, ela está certa. O 4, vou botar de outra cor. O 4, o número quântico magnético, que é o ML, né? O número quântico magnético descreve o orbital e a causa do ferromagnetismo das substâncias. Bem, o número quântico magnético, ele descreve o orbital, tá certo? Ele vai dizer qual é o orbital que o elétron se encontra. Mas isso tem a ver com ferromagnetismo das substâncias? Não, não tem a ver com ferromagnetismo das substâncias, tá? A questão de magnético ou diamagnético é uma coisa, ferromagnética é outra coisa, ok? Então não tem nada a ver com o número quântico magnético em si. Então essa afirmativa, ela é falsa, ok? Última afirmativa, a quinta. Os 4 números quânticos somente assumem valores inteiros. Não. Olha o número quântico de spin. Menos meio e mais meio. É fracionado, não é inteiro. Beleza? Então, alternativa também errada. Ok? Resposta da nossa questão está aqui do ladinho aí em cima. Vamos lá, assinale a alternativa correta. Letra A. Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Perfeito. Essa é a nossa resposta, letra A. Somente a 1 e a 3 estão corretas. 1 e 3 estão corretas. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Aperta o sininho para receber as próximas notificações, tá? Compartilhe, deixe seu comentário, isso ajuda bastante o nosso vídeo, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!